Vereadoras e vereadores, agradeço também a presença online aqui de alguns parlamentares, técnicos, cidadãos, de um modo geral, a sociedade bem representada aqui hoje conosco, nesse dia tão importante em que o relatório será apresentado de forma oficial, será lido pelo relator e discutido com os nobres pares, dando sempre prioridade aos membros da comissão mista. São eles mais de 21 membros. Faço questão de citá-los aqui nome a nome e já conferindo o quórum para iniciarmos a leitura do relatório. Relembro também que é uma sessão extraordinária, convocada obedecendo todos os ditames regimentais. E também estará em pauta todas as emendas protocoladas, acatadas e não pelo relator. Emendas essas que foram propostas pelos mais de 21 membros da mista, os 35 vereadores participaram, todas elas discutidas em audiências públicas, em oficinas e reuniões. Portanto, a participação popular também foi essencial nesse processo, justamente para poder solicitar aos colegas vereadores e vereadoras sugestões de emendas e alterações, complementos, enfim, tudo que foi sugerido nesse período. Os membros da comissão são Alfredo Bambu, Álvaro da Universo, presente, Anselmo Pereira, Cabo Sena, relator, presente, Carlinho Café, Clécio Alves, nosso ex-presidente, também presente aqui em plenário, Denício Trindade, doutora Cristina Lopes, também presente, Emilson Pereira, Felisberto Tavares, também presente conosco, Gustavo Cruvinel, vice-presidente da comissão, aqui, presente conosco, Isídio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Leia Clébia, Juarez também presente conosco, Leia Clébia, Paulo Magalhães presente conosco, pontualmente, desde as 6h45 da manhã desse dia 24. Presente conosco também nosso vice-presidente, Rogério Cruz, vereadora Sabrina, também presente de forma remota, o Wellington Peixoto, líder do prefeito na casa, também presente, terminando também com a presença do último e não menos importante, vereador Zander Fábio. Então, temos aqui já o quórum necessário para iniciar essa sessão extraordinária e já me dirijo ao nobre relator, vereador Cabo Sena, e peço que inicie a leitura do seu relatório, que foi muito bem feito, discutido e elaborado. Quero te parabenizar também, vereador Cabo Sena, pela paciência, pela condução, pela harmonia com que recebeu os pedidos diretos da sociedade, das entidades profissionais, dos conselhos profissionais, das entidades de classe, da sociedade civil de modo geral. Parabéns pelo trabalho. Em seu nome também agradeço e parabenizo aí o profissionalismo do ITCO. Agradeço também o apoio da presidência dessa casa aos trabalhos na comissão mista. E, da mesma forma, parabenizo os 6 subpresidentes e subrelatores dos 6 eixos temáticos que, nos últimos meses, discutiram a fundo cada tema dentro das subcomissões. Esse trabalho todo foi sintetizado nesse relatório que será lido agora. Fique à vontade, relator Cabo Sena. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador Lucas Quitão, presidente, que vem conduzindo de forma muito excepcional esta comissão. Agradecer a confiança do senhor, do presidente Romário Policarpo, em meu nome na relatoria do plano diretor. Gostaria de pedir a Vossa Excelência licença para ocupar a tribuna e pedir paciência a quem está de forma remota e os vereadores. Gastaria aqui um tempo necessário para ler todo o relatório, faço questão disso, porque nós estamos falando aqui, não é do ano de 2020, presidente, nós estamos falando aqui dos próximos 10 anos. Então, portanto, eu solicito de todos os pares e aqueles que nos acompanham, paciência, e eu
vou ocupar a tribuna agora para prosseguir os trabalhos. Muito obrigado. Concedido, fique à vontade. Solicito aqui ao meu amigo vice-presidente Gustavo Cruvinel que suba até a mesa para nos auxiliar aqui na condução. Senhor presidente, eu vou retirar a máscara, porque estou aqui sozinho, para evitar de o óculos aqui embaçar, né? Senhores vereadores, sociedade organizada que nos acompanha, moradores, senhor presidente, imprensa, falada, televisada, é com muita honra e satisfação que apresento aqui o relatório final, geral, do plano diretor da nossa querida Goiânia. Protocolo 2019/1344, projeto de lei complementar número 023, autor prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o plano diretor do município de Goiânia e dá outras providências. A presente propositura de autoria do excelentíssimo prefeito municipal apresentada a esta Casa de Leis em 15 de junho de 2019, protocolizada sobre o número 2019/1344, tramita como projeto de lei complementar número 023/2019 e dispõe sobre o plano diretor do município de Goiânia e dá outras providências. Justifica o autor da matéria que o plano diretor não é somente uma lei, mas sim um projeto da cidade, um pacto socioterritorial e um plano urbanístico que contém os principais instrumentos de ordenamento territorial, zoneamento e fixação dos índices urbanísticos aplicáveis e dos usos permitidos para cada terreno, para cada zona ou unidade territorial. Para tanto, alega o chefe do Poder Executivo Municipal que a metodologia adotada para a revisão atual seguiu o mesmo padrão adotado para a elaboração do plano diretor em vigor, com as seguintes estratégias: os eixos: gestão urbana, sustentabilidade socioambiental, mobilidade, acessibilidade e transporte, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, ordenamento territorial. Neste sentido, entendemos que a cidade é o espaço social vital da população que nele vive e com o qual se identifica. Justamente por isso, o plano diretor que lida com a configuração desse espaço. E deve ser o resultado de um trabalho coletivo, é claro. E deve trabalhar com uma perspectiva de longo prazo, porque perscruta o futuro, sem, contudo, pressupor uma imagem dele. Ao trabalhar com distintas hipóteses, sugere possíveis cenários que, em seu conjunto, proporcionam um referencial de interesse das coletividades presentes e das que viverão e atuarão no espaço da cidade. Propõe um exercício de especular sobre o futuro, considerando hipóteses sobre as circunstâncias que podem se impor na dinâmica e evolução da cidade. Essas hipóteses incluem necessidades, problemas, reconfigurações e etc., que se revelam a partir de leituras técnicas do momento e de suas tendências. Ou ainda, conforme o caso da expressão idealizada de como deveria ser o futuro da cidade. É nesse contexto que as propostas para a formulação de um plano diretor devem traduzir as formas e as configurações do espaço urbano, que tem indelével componente criativo. Sua elaboração é, pois, um processo complexo de acordo social, expressando em termos políticos, em um documento técnico, urbanístico e coerente. Neste processo devem ser claramente identificados os papéis que cabem a cada um dos diversos autores que participam de sua formulação e aprovação. Rebus sic stantibus, como dito alhures, é determinante que seja assumido pela coletividade não como um ato automático,
mas por meio de formulações projetuais resultantes da participação dos cidadãos. A Constituição Federal de 88 ampliou significativamente as competências dos municípios para definir a política urbana. Em seu artigo 30, inciso 8, estabelece que compete ao município a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No artigo 182, a Carta Magna especifica que a política de desenvolvimento urbana é executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais. Já o parágrafo 2º do mencionado artigo 182 acrescenta que propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A Lei Federal número 10.250, de 10 de junho de 2001, o Estatuto da Cidade, constitui-se como a principal legislação para estabelecer as regras gerais da política urbana e para a definição da função social da propriedade urbana, assegurando em favor da população o seu direito das cidades sustentáveis, entendido pelo próprio texto do Estatuto da Cidade como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Em meados de ano 2001, a aprovação do Estatuto da Cidade criou condições e clima favorável para a revisão do Plano Diretor de Goiânia, quando foi elaborado o projeto de lei do Plano Diretor de Goiânia no período de 2000 a 2003, com continuidade em 2005, culminando com a aprovação da Lei Complementar número 171/2007, o atual Plano Diretor do município de Goiânia, em absoluta sintonia com o Estatuto da Cidade e com os princípios de sustentabilidade nele expressos. Na órbita do ordenamento jurídico, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento de todo e qualquer município. Sua principal finalidade deve ser a de orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção do espaço urbano, no aproveitamento racional do espaço rural e na oferta eficiente dos serviços públicos essenciais, de tal sorte a assegurar as melhores e mais dignas condições de vida para todas as camadas do tecido social. Em hipótese alguma, o plano diretor pode ser reduzido à condição análoga a de mero plano de governo. Antes, pelo contrário, ele deve transcender os períodos governamentais. Por isso, a previsão de revisão a cada 10 anos, devendo, sobretudo, traduzir os anseios de todo o conjunto da população a respeito do desenvolvimento sustentável do território do município, envolvendo as dinâmicas urbanas, seus valores sociais e culturais, além das relações de complementaridade entre os espaços urbanos e rurais. Na lição de Carvalho Pinto, o plano diretor é um instrumento próprio do direito urbanístico e irredutível aos conceitos tradicionais de lei, regulamento e ato administrativo, haja vista que está sujeito a um regime jurídico próprio. Como cada porção de território apresenta características únicas, seria impossível proceder à ordenação territorial apenas por meio de normas gerais e abstratas. Por isso, para o ordenamento territorial, que envolve a regulação do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano, o direito urbanístico emprega o instrumento do plano urbanístico específico e concreto como um ato administrativo, mas difere do ato administrativo ordinário porque não regula um caso específico, mas um território composto por uma variedade de situações distintas, devendo estabelecer normas específicas para cada terreno, porém, harmonizando-as entre si de forma a compor um todo coerente. Para isso, o plano diretor da qualidade de principal plano urbanístico se vale da consagrada técnica do zoneamento, que opera pela divisão do território em zonas e pela fixação de índices urbanísticos e uso permitidos em cada zona como principal instrumento de atuação estatal para ordenação do território. Entre os instrumentos do arcabouço jurídico que direta ou indiretamente interferem no plano urbanístico, como o plano plurianual,
a lei orçamentária anual, o plano de metas, nenhum maior relevância do que o plano diretor. Tanto isso é verdade que na dicção do artigo 182, parágrafo 1º da Carta Magna, o plano diretor é o instrumento básico da política do desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e que deve ser aprovado pela Câmara Municipal. No magistério do professor da USP, Flávio Vilaça, o plano diretor é definido como um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade e para o município, propostas essas definidas para curto, médio e longo prazos e aprovadas por lei municipal. Pois bem, assim postas as principais características do plano diretor, é possível entender o verdadeiro papel de uma política urbana, e uma vez que sejam levadas apropriadamente em consideração as normas constitucionais e legais vigentes e aplicáveis à espécie à política urbana, se revela como o conjunto de ações que devem ser promovidas pelo poder público para garantir que todos os cidadãos tenham acesso à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Na dicção do Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, seu objetivo não é outro, senão o de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. A propósito, é de todo oportuno rememorar que a função social da cidade se realiza quando se torna de fato acessível para todos os cidadãos, de modo que os bens e equipamentos urbanos de saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento, lazer, emprego e renda possam ser livre e desembaraçadamente usufruídos por todos, independentemente de sua condição social. Já a função social da propriedade urbana, por seu turno, está diretamente associada ao bem-estar geral da coletividade e não para ser mantida apenas para satisfazer exclusivamente aos interesses do indivíduo proprietário. Dito de outra forma, a propriedade urbana não pode comprometer os legítimos e prioritários interesses da sociedade que compartilha o espaço urbano. É nesse contexto que o município deve lançar mão de todas as diretrizes e instrumentos disponibilizados pelo Estatuto da Cidade e internalizar em seu arcabouço jurídico o conjunto normativo que propicie o pleno desenvolvimento social, ambiental, cultural e econômico para promover o direito à cidade para todos que nela vivem. Gostaria de solicitar água, por favor. Nessa quadra de ideias, a propósito, é interessante notar que em seu artigo 2º o Estatuto da Cidade institui um modelo de desenvolvimento baseado em diretrizes gerais, dentre elas, são 3, devem ser destacadas: o desenvolvimento sustentável, a gestão democrática da cidade e o planejamento do desenvolvimento da cidade. Por desenvolvimento sustentável, entenda-se o desenvolvimento harmonioso e não excludente entre a atividade econômica, as pessoas consideradas em toda sua complexidade. Obrigado, vereador Bambu. Assim consideradas em toda sua complexidade e o meio ambiente natural e construído. Noutras e diretas palavras, o desenvolvimento sustentável pressupõe o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. E a cidade que acalente pretensões de sustentabilidade deve perseguir a todo custo a implementação de políticas urbanas que, no mínimo, incorporem todos os mecanismos de gestão capazes de franquear o acesso de todos os cidadãos. Pouco importando o tamanho e o grau de desenvolvimento, é o modelo de gestão pública
baseado no diálogo permanente do governo com a sociedade civil, inclusive e especialmente nos processos de tomada de decisão. A promoção de espaços permanentes e democráticos de participação popular, por meio da mobilização de todos os segmentos da sociedade e suas instâncias de representação, deve ser uma prioridade absoluta a ser perseguida pela administração pública municipal para a formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos direta ou indiretamente relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável, à construção da cidade e ao aproveitamento adequado dos espaços urbano e rural. O planejamento do desenvolvimento tem como finalidade promover a justa distribuição espacial da população e das atividades econômicas, não somente do território do município, mas também de sua área de influência direta e indireta, com vistas a evitar, mitigar e corrigir eventuais distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e suas externalidades negativas. Como se vê demonstrado, o desenvolvimento de um projeto de plano diretor, com toda a diversidade e profundidade temática que o envolvem, é uma tarefa de vulto e desafiadora que requer o envolvimento de todos os atores do poder público municipal, da população em geral e dos segmentos organizados da sociedade. E se nessa empreitada o Poder Executivo, eleito para administrar a cidade e cuidar da res pública, tem um papel relevante a desempenhar. É no Poder Legislativo, cujos membros são eleitos justamente para representar os anseios, os desejos e os legítimos e prioritários interesses da população. Além, é claro, de fiscalizar a aplicação do direito público, contribuir com a promoção do desenvolvimento e legislar, que se encontra a arena mais nobre para o desenrolar desta peleja. Reside aqui o nobre munus legiferante. De igual modo e sem trocadilhos, se na aplicação da lei o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, artigo 5º do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, os vereadores, no exercício de seu nobilíssimo munus legiferante, deverão garantir que o espírito da lei complementar que instituir o plano diretor do município seja o reflexo fiel, senhor presidente, da lei complementar que instituir o plano diretor do município. É o reflexo fiel da sociedade e dos mecanismos administrativos e jurídicos capazes de promover seus anseios, os desejos e os legítimos e prioritários interesses e fazer da cidade o ecossistema que promova todo o potencial e toda a genialidade humana da população, sobretudo de seus jovens. Foi essa a motivação que moveu cada ato da Câmara Municipal de Goiânia até o momento, quando o chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou ao Poder Legislativo do município de Goiânia o projeto de lei complementar dispondo sobre o plano diretor do município de Goiânia por meio do ofício número 459 de 2019, de 10 de julho de 2019. Os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis não se fizeram de rogados e se puseram a trabalhar arduamente para compreender toda a extensão do referido projeto e emprestar a ele os cheiros, as cores, as formas e os trejeitos dos goianienses. E desde então tem sido uma tarefa árdua, exigindo o melhor de cada vereadora e vereador desta Câmara Municipal. O referido projeto de lei complementar é formado por até então 20 volumes, que juntos somam 4.367 páginas, bem contadas, contendo um formidável acervo de documentos, como arcabouço legal e normativo, arrolamento de diretrizes urbanísticas, diagnósticos e prognósticos, diagramas, editais de convocação, listas de presenças e atas das audiências públicas realizadas, gráficos, guias de orientação,
guias metodológicos, inventários de bens tombados pelo patrimônio histórico, inventários de equipamentos públicos e comunitários, justificativas técnicas, arrazoados, mapas, pareceres, planos setoriais, planos de trabalho, programas, projeções de cenários, propostas populares e dos segmentos organizados da sociedade, propostas técnicas, quadros comparativos, questionários de pesquisa, referências bibliográficas, registros fotográficos, relatórios de leituras técnicas de textos de leis, relatórios de visitas técnicas, requerimentos, roteiros, tabelas, etc., etc., e etc. Considerando tratar-se de um projeto da mais alta relevância para os destinos do município de Goiânia, os nobres edis não se satisfizeram apenas com uma leitura no raso desse vultoso acervo de dados e informações. E cada um de per si, e colegiadamente no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa de Leis, empreenderam o desenvolvimento de um estudo minucioso, sistematizado, verticalizado de cada um dos documentos, uma análise conjuntural de todos os cenários possíveis, a consideração de hipóteses sequer aventadas. Tudo no contexto das normas constitucionais e legais, sobretudo das diretrizes do Estatuto da Cidade e da legislação do município de Goiânia. De fato, a Câmara Municipal, por meio de sua Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e graças ao empenho desmedido e abnegado de cada um dos vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, realizou nada menos que 9 audiências públicas ao longo dos meses de setembro e outubro de 2019, para discutir com a população e com instituições da sociedade civil organizada todos os aspectos relacionados à revisão do plano diretor do município de Goiânia, todos os aspectos definidos pelo projeto de lei complementar número 023 de 2019. Foi dada a mais ampla divulgação a respeito das referidas audiências públicas, de tal sorte a garantir a plena e desembaraçada participação da população e das instituições da sociedade civil organizada. Segue a indicação dos dias e dos locais onde foram realizadas as referidas audiências públicas. Embora, senhoras e senhores, presidente, estejam tudo no site da Câmara, onde toda a sociedade e todos aqueles, vereador Clécio Alves, que têm interesse de ver o que foi discutido no plano diretor, eu quero fazer questão de ler. No dia 7/9/2019, teve um tour por Goiânia, foi realizada com guias de turismo e demais representantes em pontos turísticos e escolhidos pelos guias. Dia 8/9/2019, realizada com o grupo Sanear Goiás, na cidade de Goiás, para tratar de temas referentes ao PD. Dia 16/9/2019, na Secult. Dia 17/9/2019, no IFAM. Dia 17/9/2019, na Secov. Dia 23/9/2019, na Câmara Municipal de Goiânia, com representantes do trade turismo. Dia 14/10/2019, na UFG. Dia 15/10/19, no Parque dos Cisnes. Além disso, a Câmara Municipal de Goiânia fez realizar dezenas de reuniões técnicas para análise, estudos e debates do projeto de lei complementar número 023/2019. Parte dessas reuniões foram realizadas presencialmente, inclusive as audiências públicas, e em todas essas ocasiões foram garantidas francas, democráticas e desembaraçadas oportunidades de participação da população goianiense, indistintamente. Mais tarde, por causa da pandemia da Covid-19, outras dezenas de reuniões foram realizadas na modalidade de videoconferências, e nelas também foi garantida plena, franca, democrática, desembaraçada e produtiva participação popular, além de um respeitável número de técnicos e consultores das mais variadas áreas do conhecimento humano. Muitos deles, mestres e doutores de renome nacional. E ainda houve um sem número de reuniões híbridas com a participação presencial de alguns e de outros virtual. De fato, até o momento do Poder Legislativo Municipal logrou envolver uma parte significativa da população goianiense nas muitas oportunidades e debates
promovidas para analisar o projeto de lei complementar 023, de julho de 2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do município de Goiânia, ao mesmo tempo em que também cuidou para que todos pudessem participar, presencial ou remotamente, sem quaisquer riscos de contágio. No entender da Câmara Municipal de Goiânia, tão importante quanto cuidar da saúde dos técnicos, dos parlamentares, dos servidores públicos e dos empreendedores, dos empresários, da população interessada na revisão do Plano Diretor, e que foram fortemente mobilizados por um vigoroso esforço institucional do Poder Legislativo Municipal para participar das discussões do Plano Diretor, é igualmente importante garantir a continuidade das atividades parlamentares necessárias para promover a análise técnica e política e a discussão de todas as dimensões direta ou indiretamente relacionadas ao Plano Diretor de Goiânia. O fato é que o mundo inteiro está mobilizado para promover os meios necessários para enfrentar a severa crise econômica que sucederá à crise sanitária da Covid-19. E essa mobilização influencia também as rotinas no plano local, haja vista que todas as instituições da sociedade civil goianiense, órgãos classistas, sindicatos de empregados e patronais, associações profissionais, enfim, todos os segmentos da sociedade goianiense estão empenhados em promover os meios necessários para enfrentar a severa crise econômica devastadora que sucederá à atual crise sanitária. E a Câmara Municipal de Goiânia, absolutamente sintonizada e comprometida com os anseios, desejos e interesses dos goianienses, segue firme no propósito de contribuir para a superação dos desafios impostos pela pandemia Covid-19. As vereadoras e vereadores do município de Goiânia compreendem que o Plano Diretor é a lei que orienta todo o processo de desenvolvimento e ordenamento da cidade. Além da expansão urbana do município, dispondo sobre como garantir que a cidade se desenvolva de forma organizada e sustentável, definindo onde as empresas podem se instalar, a localização dos estabelecimentos comerciais e até a altura dos edifícios. Logo, é pelas regras por ele instituídas que são desenvolvidos projetos de loteamentos, construção de casas, fábricas, lojas, prédios e apartamentos, etc. No entendimento das nobres vereadoras e vereadores dessa legislatura, é debaixo das regras do Plano Diretor, senhor presidente, que são promovidos os negócios do setor imobiliário que geram dezenas de milhares de empregos diretos para pedreiros, serventes de pedreiros, eletricistas, pintores, serralheiros, carpinteiros, arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, decoradores, cartógrafos, geógrafos, geólogos, economistas, advogados, contabilistas, vendedores de materiais de construção, motoristas de caminhão, operadores de máquinas e um sem número de outros profissionais. Isso movimenta a cidade, movimenta a economia. Isso proporciona a circulação de uma importante massa salarial em todas as camadas do tecido social, movimentando todos os segmentos econômicos, gerando outras centenas de milhares de empregos indiretos e promovendo, doutora Cristina, a arrecadação de impostos, outras centenas de milhares de empregos indiretos e promovendo a arrecadação, claro, né, para garantir a manutenção dos serviços básicos de que a população não pode sequer imaginar, senhor presidente, abrir mão, como saúde e educação. É nesse diapasão que a Câmara Municipal de Goiânia vem trabalhando para que a revisão do Plano Diretor do município de Goiânia, instituída pelo projeto de lei complementar 023 de 2019, tanto seja representativa dos anseios, desejos e interesses da população goianiense, quanto seja também um fator preponderante para ampliar as chances de enfrentar exitosamente a crise econômica que sucederá à crise sanitária gerada pela Covid-19. Por isso, dada a gravidade da crise econômica que se prenuncia, e ainda que a atual crise sanitária requeira cuidados para evitar aglomerações desnecessárias e o indispensável afastamento social, a Câmara Municipal de Goiânia não descansou um só instante
e persistiu trabalhando firme e obstinadamente para promover a revisão do plano diretor do município de Goiânia, conjugando todos os esforços para intensificar os trabalhos e garantir sua votação em plenário o quanto antes. Nesse sentido, vereador Rogério Cruz, foram realizadas audiências públicas e reuniões setoriais pela Câmara Municipal de Goiânia, por intermédio da comissão mista, dentre elas, faço questão de citar, dia 7/7/2020, às 15h03, aqui no plenário da Câmara. No dia 9, 15h07, aqui também no plenário da Câmara, presencial e virtual, onde todos puderam participar. No dia 4/8/2020, às 16 horas, também no plenário da Câmara. No dia 5/8/2020, plenário da Câmara. No dia 7/8, 14h10, no plenário da Câmara. 17/8, 18h30, plenário da Câmara. 18/8/2020, 15 horas, plenário da Câmara, participação presencial e virtual. 19/8, 15 horas, plenário da Câmara, presencial e virtual. 20/8, 15 horas, plenário da Câmara, participação presencial e virtual. 21/8, 9 da manhã, plenário da Câmara, participação presencial e virtual. O ponto de partida desse vigoroso trabalho foi a constatação de que, originalmente, o projeto da cidade de Goiânia, confiado ao arquiteto urbanista Atílio Correia Lima, foi concebido para representar a entrada de Goiás no período moderno da economia e da política brasileira. Característico da década de 1930, o projeto original de Atílio Correia Lima foi modificado em 1935 pelo engenheiro urbanístico Armando Augusto de Godoy, que incorporou vários traços do urbanismo moderno, inclusive algumas características do conceito de cidade-jardim de Reymold e Ebenezer Lima, 2011. Em 10 de janeiro de 1935, Atílio Correia Lima entregou, vereador Paulo Magalhães, o relatório de organização e criação do projeto, constituindo o primeiro plano diretor, no qual são destacados 3 elementos que deveriam nortear a concepção do plano para a cidade. O traçado da cidade deveria obedecer de uma maneira geral à configuração do terreno, à necessidade do tráfego, ao zoneamento. Destacava no tocante à topografia que as vias se acomodassem às curvas de nível dispostas no sentido de menor declive, a arborização de todas as ruas e o ajardinamento das principais avenidas, além da construção de passeios parcialmente gramados. O território do município foi dividido em 5 zonas harmonicamente ligadas: administrativa, comercial, industrial, residencial e rural. Sobre esse zoneamento, o próprio Atílio Correia Lima sentencia: o zoneamento da cidade é feito procurando satisfazer as tendências modernas de localizar os diversos elementos da cidade em zonas demarcadas, a fim de não só obter a melhor organização dos serviços públicos, como também para facilitar certos problemas técnicos, econômicos e sanitários. Não se falando aqui da estética. Se em todas as grandes aglomerações modernas, o zoneamento constitui um problema de difícil solução, para nós que recebemos um campo limpo, a tarefa foi fácil. Mas, por isso mesmo, as nossas responsabilidades são consideráveis se ele não for rigorosamente obedecido, constituindo um verdadeiro crime a inobservância do que prescreve o regulamento das zonas. Sabino Júnior, 1960. Contudo, embora o trabalho de Atílio Correia Lima seja celebrado até os dias atuais, no final da década de 60 foi criticado pelo também notável arquiteto urbanista George William, contratado para elaborar o Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia, que de fato foi elaborado em 1968 e 1969. George William apontou alguns aspectos negativos do plano de Atílio: o fato de todas as avenidas levarem ao centro cívico
o que gerava um tráfego intenso não previsto, fazendo com que a praça cívica se tornasse um mosaico de ilhas, estacionamento e asfalto. O caráter artístico das avenidas e praças, que não passava de uma versão kit, inspirada nos princípios renascentistas, com temas escolhidos dentro do repertório da retórica monumental. O núcleo central de Goiânia ser situado na estrada já existente que levava a Campinas e passou a constituir a Avenida Anhanguera, pois esta acumulava excessivamente funções. Era eixo viário de integração urbana e interurbana, concentrava comércios e serviços. Mota, 2004. Essa controvérsia, no entanto, indica apenas que, pela abrangência considerável de temas tão relevantes para um projeto, como é o plano diretor e a complexidade dos fatores a serem por ele enfrentadas, seu exame, seja para a simples compreensão, seja para a atualização do ordenamento até então vigente, é tarefa que exige fôlego, dedicação, redobrada atenção às repercussões que, certamente, vão decorrer de sua aplicação prática na vida de qualquer cidade. Quanto mais numa cidade como Goiânia, com todas as suas características e vicissitudes. Eu gostaria de solicitar à técnica que mutassem os microfones que está atrapalhando aqui a leitura deste importante projeto. Senhor presidente, gostaria de solicitar à técnica que mutasse todos os microfones que eu estou ouvindo e está atrapalhando. Acatado, relator. Peço à equipe técnica providencie. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Mesmo assim, e com todos os riscos inerentes ao enfrentamento de tão desafiadora tarefa, os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia empreenderam uma vigorosa trajetória ao longo dos últimos meses. Se cercaram de apoio técnico especializado por equipe de profissionais das mais variadas áreas do conhecimento humano e enfrentaram um a um os desafios de analisar e criticar todos os elementos componentes do projeto de lei complementar número 023, para promover a revisão do plano diretor de Goiânia, mantendo aquilo que é segundo o prudente arbítrio de cada um, era razoável manter, e alterando por meio de propostas de emendas aquilo que melhor satisfizesse os anseios, os desejos e os legítimos e prioritários interesses da população do município de Goiânia. Nesse sentido, e com base nos princípios que nortearam o PL 023, em especial, os conceitos do ordenamento territorial, a subcomissão de ordenamento territorial propôs algumas emendas, dentre elas, a questão de alteração de um dos parâmetros urbanísticos que regulam o aproveitamento do solo, de fração ideal para índice de aproveitamento, uma política de desincentivo para vagas de garagem, inserção de um novo parâmetro urbanístico denominado fruição urbana e a obrigatoriedade da fachada ativa em área de desaceleração. As propostas contemplam tanto a questão da cidade compacta como o melhor aproveitamento da infraestrutura existente, principalmente nas áreas de adensamento básico, bem como limita a altura, como a inserção do índice e aproveitamento para áreas adensáveis. Continuando também com propostas inovadoras, o eixo de desenvolvimento humano traz em seu relatório na criação do ecossistema criativo, que serão pontos de convergência onde produtores e empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, desenvolvimento científico e tecnológico possam se encontrar com artistas de todas as áreas e promover o intercâmbio, gerando negócios, emprego e renda, além de ter potencial de resgatar a vitalidade de algumas áreas como o centro de nossa cidade. Continuando no eixo de desenvolvimento humano, abarcou-se também a proposta na qual incorpora as terapias naturais nas práticas integrativas e complementares do SUS, no Sistema Único de Saúde, com vistas ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida, além de ser uma importante estratégia de assistência à saúde, especialmente por considerar a pessoa em sua integralidade. E pensando nas pessoas mais carentes deste mesmo eixo, temos a emenda modificativa que inclui a necessidade de priorização absoluta dos investimentos para os bairros periféricos e mais distintas das áreas urbanizadas da cidade,
contempla a periferia quanto à distribuição de equipamentos e serviços, garantindo a socialização do espaço público, voltado a humanizar toda a cidade e olhando para regiões que muitas vezes foram e são esquecidas na implantação de equipamentos e serviços públicos. No eixo do desenvolvimento econômico foram apresentadas emendas importantes com a criação de polos e arranjos produtivos, como o da Moda Goiânia, polo de lavanderias, polo de distribuição de combustíveis no Jardim Novo Mundo, polo de serviços aeronáuticos no aeródromo Zezé Alves Ferreira. No sentido de apoiar os bens históricos tombados, foi criado um programa de incentivos fiscais para proprietários de imóveis tombados, para que seja possibilitado a reestruturação, reparação e conservação dos mesmos. Não esquecendo das importantes macrozonas rurais de Goiânia, foi proposto um programa de desenvolvimento de atividades rurais da agricultura familiar urbana, periurbana, ecológica e agroturismo. No eixo gestão urbana, ampliou-se os conceitos do meio ambiente com a nova perspectiva da sustentabilidade, de forma a imergir o aspecto ambiental nos aspectos sociais e de desenvolvimento econômico, os quais se mostram essenciais para permitir a participação da sociedade e atrair um pacto social voltado para definir os instrumentos de planejamento urbano, para reorganizar os espaços da cidade e que devem garantir a melhoria da qualidade de vida da população. O eixo de gestão urbana também se preocupou em reforçar a necessidade dos planos setoriais, a sua elaboração e a permanente atualização dos planos setoriais municipais proporciona acesso de determinados recursos financeiros da União, essenciais para ampliar a capacidade de financiamento do ente municipal. Comportam, portanto, múltiplas vantagens, justificando assim a dispêndio de tempo, recursos materiais e humanos nas tarefas de elaboração e de atualização. Cabe lembrar que os planos setoriais previstos em legislações federais são instrumentos estruturantes para as cidades e ultrapassam as vontades políticas no exercício dos governos, e eles são uma obrigação e um benefício para a sociedade goianiense. Em relação ao eixo de sustentabilidade socioambiental, várias emendas apresentadas no decorrer das discussões na subcomissão da Câmara Municipal, encarregada de discutir as questões ambientais, apresentam grande relevância e só aprimoram e lapidam a redação do projeto 023. Podem ser destacadas as emendas que propõem incentivos fiscais para projetos de cunho ambiental sustentáveis, como reflorestamento de áreas de APPs, despoluição de corpos d'água naturais, tratamento de efluentes e chorumes gerado por empreendimentos, recuperação de nascentes e outros, a exemplo do que já existe na legislação estadual e federal. A implantação de estações de monitoramento do ar, legislação oriundos de ETs em locais estratégicos e críticos da malha urbana, melhorando assim a qualidade de vida de populações que habitam o entorno dessas estações. Aonde, abro aspas aqui, a região norte sofreu por muito tempo e ainda sofre com essa questão. Por isso, a importância do plano diretor. As áreas cobertas com florestas ou outras vegetações que não são consideradas como APPs, sejam incluídas e componham o percentual de áreas verdes e sejam destinadas obrigatoriamente a parques urbanos, importante para criar mais alternativas de convivência para a população, criar oportunidades de turismo ambiental e influenciar positivamente o microclima local. Que a delimitação das faixas de APPs lindeiras aos corpos d'água naturais, rios e córregos, tenha sua extensão a partir de calha do leito maior e a partir das áreas de várzeas ou demais ecossistemas inundáveis, proporcionando de fato uma proteção para a planície de inundação da drenagem natural, bem como a proibição de rebaixamento do lençol freático e implantação de subsolos
nos novos edifícios, evitando-se repetir os problemas que já existem em alguns parques da capital, onde o rebaixamento do lençol foi permitido. Seguindo as propostas mais relevantes e no intuito de subsidiar o eixo mobilidade, acessibilidade e transporte que se encontra disponível no artigo 20 ao artigo 37 do PL 023, foram encaminhadas emendas que contemplam os mais diversos aspectos e dentre eles podem ser citadas: a determinação para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia em caráter de urgência, dentro do prazo estabelecido pela lei federal. Senhor presidente, a inclusão da necessidade de subsídio às tarifas do transporte coletivo, de forma a possibilitar a modicidade tarifária, dissociando a remuneração da tarifa, aplicação de contraprestação pecuniária aos modos individuais motorizados, vinculando a receita aos modos ativos, e eu sei que Vossa Excelência lutou muito, brigou muito, sendo representante desta casa aqui. Então, a aplicação de contraprestação pecuniária aos modos individuais motorizados, vinculando a receita aos modos ativos e ao financiamento de subvenções públicas para garantir a modicidade tarifária e remuneração do transporte coletivo urbano, ampliação do transporte acessível de natureza especial, a adoção dos programas e parcerias para a captação de recursos para transporte coletivo urbano e os modos ativos de transporte. Inclusão do sistema cicloviário nas ações de planejamento espacial e territorial. Incentivar a instalação de paraciclos e bicicletários, programa de passeio pelo centro histórico, como forma de enaltecer o acervo histórico, arte déco da nossa capital. Por fim, e não menos importante, vale ressaltar que a consultoria prestada pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste, em sua análise técnica dos mapas apresentados no projeto de lei complementar 023, contribuiu também apontando possíveis erros e incongruências entre o texto da lei e os mapas produzidos, bem como analisou os tamanhos e limites de cada área. Este relatório foi apresentado em seu segundo relatório da consultoria no item 9. Finalizando, ante ao exposto, é o que será apresentado nas laudas que seguem adiante, para onde, com todo respeito, remetemos a atenção ao ilustre leitor. É aqui, senhor presidente. A partir de agora para frente, as emendas apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça, que nós fizemos questão de dar transparência, publicando todas elas pelo site, aonde todos aqueles que tivessem o interesse poderiam sim saber quais foram as intenções desta casa e, claro, também do Paço Municipal, porque não só o projeto, não obstante o projeto aqui do Paço Municipal, no decorrer deste processo, o Paço também enviou as suas emendas. Então, todas elas estão aqui neste quadro, né, que está no site da Câmara Municipal. Após a apreciação do projeto de lei 023, pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, com a aprovação do relatório da vereadora doutora Cristina pela aprovação, e acolhimento das emendas conforme consta na tabela supra-relacionada, o projeto seguiu para a primeira discussão e votação em plenário. No dia 20 de fevereiro de 2020, o projeto de lei complementar número 023/2019 foi aprovado em plenário em primeira votação por unanimidade, com destaque proposto pelo vereador André Azeredo, para destacar do texto do relatório e votar em separado e individualmente todas as emendas, folhas 3580 a 3595, sendo que a emenda às folhas 3592 foi aprovada em plenário, a pedido da vereadora doutora Cristina, a sua retirada do relatório. Ato contínuo, as emendas de folhas 3594 e 3595
foram rejeitadas em plenário e suprimidas do relatório, ficando mantidas as demais emendas. Após o projeto foi encaminhado para a comissão mista, que com o amparo da mesa diretora normatizou os trabalhos da apreciação do projeto de lei complementar 023, com a promulgação da resolução número 001, de 13 de fevereiro de 2020, publicado no DOM número 7242, de 18 de fevereiro de 2020. A referida resolução sistematizou a discussão do projeto através da constituição 6 subcomissões que analisaram e emitiram um relatório de acordo com o seu eixo temático, sendo elas, senhor presidente, o senhor me permite abrir uma aspa aqui? Senhores vereadores, André Zeredo, Wellington Peixoto, que é líder do governo nesta casa, eu gostaria de deixar público o vereador Glécio Alves, que é o vice-presidente desta casa, senhor presidente Lucas Quitão, eu quero te parabenizar o presidente desta casa, pela importante criação das 6 subcomissões, senhores vereadores. Foi muito importante a criação dessas subcomissões, porque não só o relator, de forma unilateral, de forma às vezes autoritária, foi por causa disso que todos os vereadores trabalharam de forma dedicada e com afinco neste plano diretor. Então, parabenizo Vossa Excelência pela ideia, juntamente com o nosso presidente dessa casa, de criar as subcomissões e não deixar na batuta de um só vereador. Eu quero parabenizar também a diretora legislativa desta casa, doutora Gabriela. Parabéns. Nós temos que destacar isso. Todos os vereadores trabalharam de mãos dadas, como eu disse, a 70 mãos. As subcomissões foram essenciais para a construção desse plano diretor. Parabéns, senhor presidente. Parabéns ao presidente desta casa. Parabéns, doutora Gabriela. E parabéns a todos os vereadores que trabalharam de forma muito dedicada nesse plano. A referida resolução sistematizou as discussões do projeto através da constituição, como eu disse, de 6 subcomissões, que foram elas: Subcomissão de Sustentabilidade Socioambiental, Subcomissão de Mobilidade, Acessibilidade e Transporte, Subcomissão de Gestão Urbana, Subcomissão de Desenvolvimento Humano, Subcomissão de Desenvolvimento Econômico, Subcomissão de Ordenamento Territorial. Cada subcomissão, com o auxílio da equipe técnica do ITCO, discutiu e analisou os artigos referentes ao eixo temático e, no final dos trabalhos, exararam relatórios parciais, bem como apresentaram emendas ao projeto. E aqui também parabenizo a presidência desta casa por contratar, a pedido de todos os vereadores, esta importante empresa técnica, conhecedora aqui, doutora Cristina, e importante conhecedora, que nos ensinou, que nos apresentou, que nos ajudou a fazer as emendas de forma técnica. Queremos agradecer também à presidência, senhor presidente Lucas Quitão, porque contratou a empresa a pedido de todos os vereadores. Parabéns também. Emendas apresentadas nas subcomissões, estão todas elas aí para que todos possam, tá, averiguar. Estão aí, é só abrir, vou evitar de lê-las, cada uma, mas está aí especificada com cada vereador, com cada tema e seu artigo definido. O vereador Denício Trindade apresentou o memorando número 049 de 2020, solicitando a retirada das seguintes emendas: emenda aditiva ao artigo 76, inciso 5, emenda aditiva ao artigo 76, inciso 6, emenda aditiva ao artigo 99, inciso 10, emenda aditiva ao artigo 104, inciso 7,
Emenda aditiva ao artigo 168, parágrafo 8. O vereador Álvaro da Universo apresentou o memorando número 065/2020, solicitando a retirada das seguintes emendas. Emenda ao artigo 21, emenda ao artigo 25, incisos 19, 20, 21 e 22. Emenda ao artigo 26, emenda ao artigo 31. O vereador Anselmo Pereira apresentou o memorando número 017/2020, solicitando a retirada da emenda aditiva ao artigo 154, parágrafo 1º, constante do relatório da Subcomissão do Ordenamento Urbano. Quero abrir uma aspa aqui, destacar vereador Anselmo Pereira. Vereador Anselmo Pereira. Vereador Anselmo Pereira. Estou citando Vossa Excelência aqui para que você ouça. E quero te parabenizar aqui, vereador Anselmo Pereira, porque o senhor ouviu a voz da sociedade aqui, com relação ao setor sul. A importância, tanto a importância das audiências públicas. Vossa Excelência retirou uma emenda aditiva ao artigo 154 do parágrafo 1º, consonante do relatório da Subcomissão Ordenamento Urbano. Então, destaco aqui a importância das audiências públicas. O vereador Paulo Magalhães apresentou o memorando número 077/2020, solicitando a retirada e substituição da emenda modificativa ao artigo 144, constante do relatório da Subcomissão de Ordenamento Urbano. O vereador Paulo Magalhães apresentou o memorando número 067/2020, solicitando a retirada e substituição da emenda modificativa ao artigo 145, constante do relatório da Subcomissão de Ordenamento Urbano. O vereador Cabo Sena apresentou o memorando número 103/2020, solicitando a retirada das seguintes emendas. Emenda aditiva que acrescenta a linha K ao inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 17. Emenda substitutiva que dá nova redação à linha E, inciso 4 do artigo 19. Emenda aditiva que acrescenta inciso 5 ao artigo 42. Emenda aditiva que acrescenta inciso 6 ao artigo 42. E segue também aqui as emendas apresentadas diretamente ao relator na comissão mista. E também segue aí o quadro de autor, o tipo de emenda e o artigo. Está aí no quadro. Aqueles que tiverem interesse, é só entrar e vai ter acesso a tudo. Senhor presidente, relatório. Pelo exposto, manifesto o voto pela aprovação do projeto de lei complementar 023, com destaco em caixa alta em negrito, epigrafando aqui, com o acolhimento, vou repetir, com o acolhimento de todas as emendas apresentadas pelas subcomissões e diretamente a este relator na comissão mista, com a ressalva das emendas em repetição, que alteram o mesmo dispositivo, cuja deliberação caberá ao colegiado. Vou repetir em caixa alta, negrito, epigrafando. Caberá ao colegiado da comissão mista, sendo elas. E segue o autor, o quadro de emendas aí, segue o autor, o tipo da emenda e do artigo. Quem tiver interesse, abram aí, que são muitas emendas, que vai ter toda a transparência que vocês requerem. Em relação às emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, manifesto pela rejeição das emendas às folhas 3581, 3585, 3586, 3588, 3589, 3591 e 3593, restando acolhidas as demais. Por fim, em homenagem a todos os vereadores desta Casa de Leis e em respeito aos trabalhos e esforços desenvolvidos por cada membro deste Legislativo, durante toda a tramitação do projeto de lei complementar número 023, com as participações em dezenas de audiências públicas, gerais ou setoriais, debates, reuniões, seminários, diálogos com a comunidade e suas lideranças, visitas em loco e conversas com técnicos especializados e
e que foram materializadas em emendas ao PLC no Plano Diretor de Goiânia, acolhemos todas elas. Vou repetir, acolhemos todas elas. Em anexo, sem discriminação a nenhum colega parlamentar, independente de sua posição política ou partidária, ressalvadas as que se encontram em repetição, senhor presidente. Cada vereador em exercício nessa legislatura, a qual incumbe a responsabilidade legal de revisar o atual Plano Diretor de Goiânia, conforme estabelece o artigo 225 da Lei Complementar número 171, de 29 de maio de 2007, como também o artigo 40 da Lei Federal número 10257, de 10 de julho de 2001, que prevê a revisão dos planos diretores a cada 10 anos, foi eleito pela população de Goiânia e possui pela representatividade e legalidade para propor emendas ao projeto número 023 de 2019, todos os vereadores, juntamente com suas respectivas equipes de assessores, se dedicaram, senhor presidente, ao máximo os trabalhos do plano diretor e estão profundamente comprometidos, não apenas, vereador André Azeredo, com a sua aprovação, mas também com a gestão do processo de sua implementação, o que é essencial para garantir a sua eficácia, que, para tanto, todos os parlamentares buscaram as mais amplas participações coletiva da população em suas respectivas bases de representação. Discutiram exaustivamente com entidades, lideranças e técnicos especializados as questões inerentes ao plano diretor em todos os seus eixos. O resultado desse extenso trabalho de cada vereador está expresso em suas emendas. Embora o regimento interno faculte e assegure ao relator geral autonomia para o acatamento, ou seja, a aprovação e a rejeição ou aprovação de emendas, optei pela linha mais democrática do respeito e da consideração aos trabalhos realizados por cada um dos colegas vereadores, doutora Cristina, que estão estampados nas suas emendas propostas ao projeto de lei complementar número 023 de 2019, vereador Wellington Peixoto, que é líder do governo nesta casa. Ao invés de decidir de maneira solitária, individual, unilateral e impositiva, senhor presidente, o que soaria pretensioso e arrogante da parte deste vereador, escolhido unanimemente na comissão mista para a nobre missão da relatoria geral, prefiro a postura mais democrática e respeitosa de acolher todas as emendas, não rechaçar de plano nenhuma delas e compartilhar com cada membro da comissão mista a decisão em reunião deliberativa e aprovar ou rejeitar cada uma delas, oportunizando assim uma livre manifestação e a decisão coletiva deste colegiado, senhor presidente. Se uma emenda foi protocolada nesta casa, é porque ela é resultado de discussões, análises e diálogos do parlamentar autor com a sociedade. Não cabe a este relator geral a pretensão de fazer um pré-julgamento de cada trabalho dessa natureza, que resultaria, por exemplo, no desprezo a uma formulação que é fruto da vontade de um setor, região ou segmento da sociedade. Portanto, seguindo os parâmetros democráticos, respeitando o trabalho de cada colega vereador e em conformidade com a minha consciência, acolho todas as emendas protocoladas e submeto cada uma delas à deliberação coletiva na forma regimental de destaque do colegiado da comissão mista. Cabo Sena, vereador, relator do plano diretor na comissão mista, segue aqui a referência bibliográfica. Senhor presidente, quero concluir. Quero concluir. Senhor presidente, Lucas Quitão, aqui está, acima da mesa aí de Vossa Excelência, está a devolução dos volumes
que nós estudamos de forma exaustiva, que todos os vereadores se debruçaram, que todos os vereadores dedicaram no estudo e na projeção do futuro da nossa capital nos próximos 10 anos. Nós estamos falando aqui, senhores vereadores, no ano de 2020. Nós não estamos falando aqui em 2020. Nós estamos falando aqui nos próximos 10 anos da capital, que é responsabilidade desta casa, que é responsabilidade do poder público. Portanto, está aqui todas as emendas, cada uma delas, destacadas, apresentadas, dando celeridade, dando transparência de todos os trabalhos dos vereadores. Está aqui. E eu gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, dar atenção agora, Denis Trindade, vereador Denis Trindade, gostaria da atenção de todos os vereadores. Eu quero destacar, senhor presidente, e dizer que houve um grande equívoco de um jornal que eu respeito muito, que é o Jornal Popular. Respeito muito, senhor presidente, mas houve um equívoco. O ser humano, aqui na terra, ele erra. Nós somos pecadores e pecador erra, vereador André Azeredo. E às vezes erra tentando acertar. Então eu quero ter a oportunidade de reparar esse equívoco. O Jornal Popular, na quarta-feira do dia 23 de setembro de 2020, ele faz uma publicação assim: expansão pode chegar a 32,7%. E publica um mapa. Dá para pegar o mapa, por gentileza? Eu sei que já foi publicado, algumas pessoas viram. Dá para dar um zoom aqui? Se der, por gentileza, a técnica, faça, por favor. O mapa publicado aqui, senhor presidente, dá de entender que foi um mapa das emendas dos vereadores desta casa. Isso, aqui, ó, isso. Tá aí, ó. Este mapa dá de entender, vereador Oséias Varão, que foi um mapa das emendas dos vereadores desta casa. Mas pode voltar aqui para mim agora. Não, não foi. Este mapa que foi divulgado aqui no Jornal Popular, de forma equivocada, dizendo que os vereadores iriam aumentar uma expansão e chegar a 32,7%, é um mapa do Paço, é um mapa da Prefeitura de Goiânia, e não dos vereadores. Portanto, como eu disse, nós fizemos questão de dar publicidade a isso. O mapa das emendas dos vereadores está no site. Está no site. Deixa eu só ver aqui qual que é o número. Por gentileza, quem souber o número do anexo lá, por favor, me passe. O anexo dos mapas. Anexo 15, anexo 14 e 17. O mapa das emendas dos vereadores está no site. Eu vou repetir, este mapa publicado de forma equivocada é um mapa que o Paço nos enviou, vereador André Azeredo. Quero fazer a correção aqui. Hoje o Jornal Popular, 24 de setembro, ele publica já assim: expansão pode receber 2 milhões de moradores. E ele fala aqui: emenda proposta por grupo de vereadores aumentará a área urbana de 448 milhões de metros quadrados para 570 milhões de metros quadrados. Por gentileza, a técnica, eu gostaria de gastar um tempinho aqui, senhor presidente. Por gentileza, dá um zoom aqui, por favor. Por favor, dá um zoom aqui, para que as pessoas que estão nos assistindo através da TV Câmara e através aqui
A Câmara é essa? Então vamos lá. Ó, aqui, ó. O próprio Jornal Popular se responde. O próprio Jornal Popular se responde da matéria de ontem para hoje. Então, quero destacar. Ele diz que a emenda proposta por grupo de vereadores aumentará a área urbana de 448 milhões de metros quadrados, ou seja, essa que veio do Passo, que publicaram ontem, para 570 milhões de metros quadrados. Bem, senhor presidente, o que representa em números os 448 milhões de metros quadrados que veio da prefeitura? Representa o crescimento, vereador Anselmo Pereira, do plano anterior, um aumento da macrozona de 4%. 4%. Os 448 milhões aumentado aqui representa 4%. E as emendas, vereador André Azeredo, Paulo Magalhães, dos vereadores, que na verdade, essas emendas foram para organizar, vou citar um exemplo aqui, o Irisville. O Irisville parece que é um interior, ligado dentro da capital. E aí organizou. As emendas dos vereadores, já concluo aqui, senhor presidente, é importante os vereadores saberem disso, vereador líder. Concluo dizendo o seguinte, que as emendas, esses 122 milhões que o jornal cita, que foi emendado pelos vereadores, representam 1,08%. 1,08%. Senhor presidente, eu posso conceder uma parte ao vereador Clécio Alves? Fica à vontade, relator. Só concluindo, eu passo a parte a Vossa Excelência. Então, as emendas dos vereadores representam aqui, senhores vereadores, senhores da imprensa, senhores que estão aqui presentes, senhores que nos acompanham pela forma remota, as emendas dos vereadores nesta casa representam 1,08%, e não, como disse de forma equivocada ontem, a expansão chegando a 32,7%. Então, o total entre Câmara Municipal e Paço Municipal, juntando a todas elas, representa um total de 5,08%. Senhor presidente, está lido o relatório, agradeço a paciência de todos, agradeço a oportunização que os senhores me deram, agradeço a confiança desta casa em meu nome para a relatoria do plano do diretor de Goiânia, me colocando aqui, senhor presidente, na história desta capital. Uma parte ao vereador Clécio Alves. Vereador Cabo Sena, eu falava aqui com o vereador André Azeredo, essa discussão, como deve ser, ela é extremamente convergente e muitas vezes divergente. É notório aí que o plano diretor de Goiânia, revisão, ele veio do Paço Municipal com diversas sugestões, vereador Andrei, de expansão urbana, adensamento e verticalização. Está aí, projeto que veio do Paço Municipal. Você não é doido. E Vossa Excelência deixou bem claro aí que a parte que o Paço Municipal enviou com esse propósito é muito maior do que aquela que a Câmara, porventura, está propondo. Eu acharia de bom grado, se num determinado momento, continuar com essas colocações que às vezes deixam em dúvida, inclusive, a ação desse poder, que é legítimo, representa a população de Goiânia e da qual eu faço parte, não só como vereador, mas também como vice-presidente e corregedor dessa casa. Num determinado momento, caso seja tão complexo assim, vereador Andrei, então que nós possamos pegar o plano, a revisão do plano que veio, e vamos pegar, como foi feito na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovamos tudo aquilo que for de Goiânia, menos expansão urbana, verticalização e adensamento. Acaba com o problema na hora. Ninguém vai falar mais nada, ninguém vai discutir mais nada e acaba
com essa coisa toda, vereador André. E não tem Ministério Público, não tem entidade de classe, não tem isso, aquilo outro. Eu não tenho dificuldade disso. Agora, eu não concordo, jamais concordarei em aprovar prato feito do Paço Municipal que chegou aqui. Paço Municipal com seus tecnocratas lá, manda um prato feito para cá e vem querer ditar regra em votação de vereador aqui. Comigo não. Se o Paço Municipal mandou expansão urbana, mandou adensamento, mandou verticalização, muito maior do que daqui, então, Paço Municipal não bota a cara aqui mais não. Aqui acabou, aqui quem decide são os vereadores. Então fica a minha proposta aqui. Fica aqui a minha proposta. Vamos aprovar o plano, enxuto, o esqueleto do plano. Nada de expansão urbana, nada de verticalização, nada de adensamento. E os tecnocratas que murcham a orelha. Acaba com a discussão. E essa casa dá a resposta que é a favor da cidade. Fica aqui a minha sugestão. Muito obrigado. Senhor presidente, eu devolvo a Vossa Excelência a palavra e também entregue em suas mãos todos os volumes com as emendas. Está aqui, entregarei a palavra a Vossa Excelência. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar esse importante plano. Entrega às mãos de Vossa Excelência todas as emendas, está aqui, nosso irmão Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe. Nós que agradecemos, nobre relator, quero te parabenizar pela performance e também pela dedicação. Ainda em tempo, eu quero registrar e agradecer a presença dos membros Alfredo Bambu, nosso presidente Anselmo Pereira, também o Emilson Pereira, Jair Diamantino, vereadora Leia Clébia e os demais colegas vereadores aqui presentes, Roberto Carvalho, vereador Andrei, vereador Novandir, vereador Oséias, vereadora Priscila TJ e outros que ainda em tempo registraremos. Digo também que é muito honrada a presença aqui dos moradores do setor Marista, do setor Jaó, do setor Sul, do 11º Conseg, além das demais presenças que temos aqui online. Agradeço também a presença do nosso presidente da Abracerva Goiás, Lázaro Bentley, e também já leio a lista de inscritos para discutir o projeto, que está já inscrito, vereador Paulo Magalhães, sempre pontual, Denício Trindade, Andrei Azeredo, doutora Cristina, Juarez Lopes, Emilson Pereira e os demais. Vereador Wellington iniciará com uma questão de ordem e depois passaremos às discussões. Questão de ordem ao líder do governo na casa, vereador Wellington Peixoto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Presidente, escutei atentamente o relatório do vereador Cabo Sena e, diante das divergências que está acontecendo, até mesmo com a imprensa, dúvidas de integrantes da subcomissão do ordenamento urbano, que aqui está o vereador Anselmo, Clécio, Andrei, estão aqui, não sei, acho que o Bambu também faz parte, mas nós precisamos reunir com essa subcomissão do ordenamento, reunir com os vereadores, para que possamos tirar essas dúvidas. Então, diante disso, peço vista do projeto para que possamos depois reunir. Pedido de vista tem prioridade nos demais atos. Eu coloco em apreciação dos senhores o pedido de vista do vereador Wellington Peixoto. Quem for favorável se mantenha como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o pedido de vista. Questão de ordem, por ordem de inscritos, começando pelo vereador Paulo Magalhães. Na sequência, vereador Denício, vereadora Cristina, Andrei, Clécio Alves, Emilson Juarez. Fique à vontade, vereador. Fique à vontade, vereador Paulo. E um instante que eu vou consultar a diretoria legislativa sobre a possibilidade de fechar a sessão e abrir a legislativa ordinária. Um instante. Positivo. Então, acatada a sugestão do nosso vice-presidente Clécio Alves, está encerrada a sessão da comissão mista. Ele abrirá a sessão ordinária e dará andamento. Bom, acordado com
com a mesa diretora, nós encerraremos a sessão para não prejudicar os trabalhos dos dias de hoje e todos os inscritos terão questão de ordem na sessão ordinária legislativa. Encerrada, então, nossa participação, nosso vice-presidente assumirá a mesa diretora. Muito obrigado a todos.